Bom dia! Vamos dar início ao nosso webinar nessa sexta-feira ensolarada aqui em São Paulo. Vamos contar com a participação especial do senhor Ítalo Nogueira, que é presidente da Federação das Associações de Empresas Brasileiras de Tecnologia de Informação, o senhor Davis Alves, que é presidente da Associação Nacional dos Profissionais de Privacidade de Dados. Pode passar. A APSER, ela teve a ideia de realizar esse evento para que você entenda os pontos comuns entre a 27001 e a Lei Geral de Proteção de Dados, e o porquê de a norma ser o primeiro passo para as organizações cumprirem os requisitos da nova lei. No final, será aberta uma sessão de debate, onde todos poderão participar e esclarecer algumas dúvidas. Pode passar. Estamos no mercado há 25 anos, gerando confiança, sendo um organismo acreditado pelo Inmetro. Trabalhamos com certificação de sistema de gestão, alimentar, florestal, entre outras, além da realização de treinamentos. Todas essas informações estão disponíveis no nosso site, ok? Pode passar. O nosso palestrante principal é o nosso auditor coordenador de sistema de gestão e segurança da informação, Wagner Moioli, que é formado em negócios e engenharia eletrônica, que trabalhou em grandes empresas do setor de telecomunicações e sistemas de TIC. Wagner, pode dar início. Opa, vamos lá. Isso, então vamos lá. Bom, pessoal, bom dia. Então, meu nome é Wagner Moioli. É um prazer estar aqui com vocês para falar sobre segurança e privacidade da informação, que é um assunto que tem se tornado cada vez mais importante na nossa vida pessoal e também na nossa vida profissional, né, nesses últimos anos. Eu espero que vocês aproveitem nosso webinar. Então, esses são os principais tópicos que a gente vai abordar. Vamos falar sobre o crescimento global da certificação na norma de segurança da informação, que é a norma ISO 27001, né? Vamos discorrer um pouquinho sobre os principais conceitos envolvidos com segurança e privacidade da informação. Também o relacionamento entre esses três documentos aí na ISO 27001, essa outra norma, ISO 27701, que é uma norma que foi publicada em 2019, e também como é que isso suporta e apoia o atendimento à Lei Geral de Proteção de Dados, não é? A lei do Brasil, que conhecida como LGPD. Vamos falar um pouquinho sobre ela também. E, por fim, vamos comentar os principais benefícios, né, da implementação da norma 27001 e também da sua extensão para a norma ISO 27701. Eu digo extensão porque as empresas que são certificadas, né, na ISO 27001, implementando um sistema de privacidade da informação, elas podem se candidatar a uma extensão da certificação para a ISO 27701, que inclui alguns controles específicos de privacidade de dados, tá? Eu vou falar de uma maneira bastante resumida, mas tentando dar um enfoque em como é que essas coisas todas podem se juntar, tá bom? Pode passar. Eu tenho o controle ou você vai passar? Aí, boa. Esse quadro aí, ele mostra a evolução desse par de normas, né, que a gente chama de par consistente de normas. A primeira vez que esse assunto, segurança da informação, apareceu na agenda, digamos assim, de padronização, foi em 1995. Foi desenvolvido um código de práticas conhecido como BS 7799. Simplesmente um código de práticas, não é? E durante o processo de revisão dessa norma, se percebeu que havia uma demanda para um padrão, para uma norma certificável, não é?
e também de um código de práticas. E aí, em 99, essa BS 7799 aqui, ela foi dividida em duas partes, parte 1 e parte 2, não é? Já como um padrão para certificação. Essa norma era uma norma que estava um pouco restrita ao Reino Unido, não é? E houve um reconhecimento global, internacional, da importância de se ter uma norma internacional, não é? E aí foi desenvolvido a ISO, né? Que é aquela instituição, aquela organização que fica na Suíça, em Genebra, né? International Organization for Standardization. Todo mundo fala ISO, né? É a organização. E o IEC, que é a Comissão de Eletrotécnica Internacional, desenvolveram e promoveram um padrão internacional, que foi a ISO 17799. Isso aconteceu no ano 2000. Né? E em 2005, durante a revisão, essas normas sofrem revisões periódicas, né? Em 2005 foi publicada a norma ISO 27001. E essa ISO 17799 ela foi renomeada, digamos assim, para ISO 27002. Então, esse é o par consistente de normas que eu comentei no início, né? ISO 27001 define os requisitos, o que as empresas têm que implementar para que possam ser auditadas, né, por um organismo, uma parte externa, né? E a ISO 27002 é uma norma que dá suporte, dá diretriz, ela dá suporte para a implementação de todos os controles que a gente vai ver que existem nessas normas, né? Então, uma norma é de requisito, a outra norma é de código, a gente chama de código de práticas, né, as melhores práticas, tá bom? Em 2013, houve uma revisão das normas e é a versão atual que se trabalha hoje, não é? Apesar de existirem pequenas revisões de texto, não teve nenhuma inclusão de requisito nessas últimas revisões que ocorreram. Então, a gente usa como base essa versão 2013, né? Passa para o seguinte, por favor. Muito bem. Esse gráfico ele mostra um pouquinho a evolução dos certificados emitidos no mundo, não é? A fonte aí é a ISO Survey. É um número aproximado, porque a gente sabe que muitas dessas informações de certificação dependem ou da informação do organismo de certificação ou da informação do próprio cliente. E existem limitações para essa informação, né? Mas é um número que dá uma visão global do crescimento, desde lá do comecinho até hoje, com quase 40 mil empresas certificadas no mundo, não é? E mostra a aceitação global desse padrão, não é? No próximo slide, a gente tem uma visão aproximada também do número de certificados no Brasil, com a mesma fonte. Eu suspeito que esse número seja um pouco maior, mas também dá uma ideia do perfil de crescimento, né, que houve em termos da certificação ISO 27001. Em torno eu estimo talvez 200 ou talvez um pouco mais de 200 empresas certificadas atualmente. Muito bem. Isso. Vamos falar um pouquinho sobre sistema de gestão. Existe nesse assunto um documento que foi publicado pela ISO, chamado Anexo SL. Esse Anexo SL, ele torna mais fácil, ele facilita a integração de sistemas de gestão, né, de diferentes normas. Por quê? Porque ele contém algumas, digamos assim, cláusulas de alto nível que permitem que você padronize os sistemas de gestão. Essas cláusulas são essas daí, que estão nesse cubo aqui, não sei se dá para ver, mas contexto da organização, liderança,
planejamento, apoio, operação, avaliação do desempenho e melhoria. Se a gente for pegar todas essas normas de sistemas de gestão, normas e requisitos, né? Hoje vocês vão ver que elas têm exatamente essas mesmas cláusulas. São cláusulas que a gente chama de alto nível, né? Obviamente, dentro dessas cláusulas, existem subcláusulas, e aí, dependendo do assunto que está em foco, né? Seja segurança da informação, gerenciamento de serviços, qualidade, continuidade de negócios, aí essas subcláusulas vão abordar os tópicos específicos de cada assunto. Mas é uma coisa que ajudou muito, apesar de ser uma coisa relativamente simples, né? Mas ela permitiu a integração de sistemas e redução de papel, redução de procedimentos, de manuais. Foi uma coisa bastante... demonstrou a maturidade, né, das equipes que trabalham com a ISO. Vocês sabem que a ABNT participa, a ABNT no Brasil, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, ela participa como membro da ISO também, e faz revisões, propõe alterações, faz as traduções. Eu já participei de algumas, é uma oportunidade muito interessante para você estar alinhado com todo esse assunto de sistema de gestão, não é? Então, a ideia é o seguinte, muda para o próximo slide, por favor. Isso. Então, com essa estrutura de alto nível, a ideia se torna possível você implementar, operar, monitorar e melhorar um sistema de gestão de segurança da informação, que é composto, né, de recursos, hardware, software, pessoas, políticas, procedimentos, controles. Tudo isso para a gente gerenciar riscos, né? A palavra risco e o assunto risco, ele é permeado em todas essas normas que a gente comentou. Então, a ideia é gerenciar esses riscos com eficácia, né? Cada vez mais a gestão de riscos ela está presente nesses trabalhos de segurança da informação. Sempre teve, na verdade, não é? Agora com mais ênfase, não é? E esse que é o principal objetivo, né? Vamos para o próximo slide, por favor. Então, vai mais um, depois a gente volta a um, por favor. Eu só queria completar mais um. Eu só queria completar essa ideia do sistema de gestão, que é... tá, depois desse, por favor. É isso. Então, essa aqui é a ideia do sistema de gestão que a gente estava comentando lá, né? Um sistema de gestão de privacidade da informação é um sistema de gestão de segurança da informação que considera a proteção da privacidade como potencialmente afetada pelo tratamento de dados pessoais. Então, vocês veem aí, a gente tem as políticas, a gente tem os planos, processos, recursos, os objetivos e todo esse conjunto de informação documentada que deve trabalhar em conjunto para que a gente possa ter um sistema de gestão que contenha todos esses elementos, não é? Agora, por favor, volta naquele que a gente estava, só para a gente um pouquinho aí. Vamos falar, então, sobre gestão de segurança da informação, né? A gestão da segurança da informação é a preservação dessas propriedades aí, ó, confidencialidade, integridade e disponibilidade da informação e dos recursos de processamento associados, né? Então, confidencialidade, propriedade de que a informação não esteja disponível ou revelada a indivíduos, entidades ou processos não autorizados. A integridade
salvaguarda da exatidão e completeza do ativo, né? A palavra é meio feia, mas existe, viu, pessoal? É completeza mesmo. O ativo está íntegro, ele não foi corrompido. E a disponibilidade, que a informação está acessível e utilizada sob demanda por uma entidade autorizada. Esse é conhecido como CID, né? Obviamente, a gente está falando dessa tríade aí, ó: tecnologia, processos e pessoas. E essa aqui é a ideia. Uma outra coisa importante relacionada a isso é que essas não são as únicas propriedades importantes quando a gente fala de gestão de segurança da informação, né? Dependendo do setor de negócio, dependendo da organização, a gente pode ter outras propriedades, como autenticidade, que são importantes e devem ser consideradas no sistema de gestão, né? Por exemplo, autenticidade, confiabilidade, a própria legalidade, né? Apesar de estar implícita, né? A gente tem uma seção lá que fala só de compliance, mas ela pode ser considerada também. Não é? Muito bem, vamos para o próximo slide, por favor. Então, essa daí é uma coisa, uma figura que mostra categorias de controles, não é? Vocês veem que aí existem 14, esse círculo externo aí, ele tem 14 categorias de segurança da informação. Para vocês terem uma ideia, olha, são políticas de segurança da informação, organização da segurança da informação, segurança em recursos humanos, gestão de ativos, controle de acesso, criptografia, segurança física e do ambiente, segurança nas operações, segurança nas comunicações, aquisição, desenvolvimento e manutenção de sistemas, relacionamento na cadeia de suprimento, gestão dos incidentes de segurança da informação, aspectos de segurança da informação na gestão da continuidade do negócio, né? Não é exatamente continuidade do negócio, mas são os aspectos da segurança da informação na gestão da continuidade. E essa última seção aqui, que foi chamada de conformidade, né? Mas na verdade é esse compliance que está aí lá em cima, logo assim, em cima desse gráfico, né? Então, eu acho legal essa figura, porque ela mostra que a gente não está falando só de tecnologia, não é? Nós estamos falando de segurança em recursos humanos, treinamento das pessoas, a questão de processo disciplinar com relação à segurança da informação. Estamos falando de gestão de ativos, não é? Desenvolvimento de sistemas, relacionamento com fornecedores. Então, são assuntos que não são totalmente assuntos de tecnologia. E mostra que esse é o espectro mais amplo de segurança da informação que a gente tem que enxergar, não é? Essa figurinha aí, ela mostra, como eu falei, 14 categorias, digamos assim, de segurança, não é? Cada categoria possui um ou mais objetivos de controle. O total de objetivos de controle, digamos assim, são 35 distribuídos nessas 14 categorias. E cada objetivo de controle pode ter um ou mais controles. Se a gente for ver o total de controles, a gente tem, né, nessa norma, 114 controles que estão distribuídos nessas categorias aí. Então, você tem controle para ter um inventário de ativos, você tem controle para entrada e saída de pessoas da organização, você tem controles que falam de desenvolvimento seguro, né? Criptografia, enfim, são controles bastante abrangentes distribuídos ao longo de toda a norma, né? Vocês já devem ter ouvido falar, por exemplo, na ISO 27001, existe um anexo, que é um anexo normativo, né? É um anexo que contém esses controles todos. É o chamado anexo A da ISO 27001. Ele, junto com essa parte inicial que eu comentei, da estrutura de alto nível, né, compõe todos os requisitos
que são necessários para você, por exemplo, chamar um organismo de certificação e ser auditado para ele, né, por ele. A ISO 27002, que eu comentei também, ela faz referência a exatamente esses mesmos controles, a esses 114 controles, só que ela discorre mais, não é? Ela fala mais sobre cada controle, ela dá dicas de como é que você implementa, dá exemplos de... Então, por isso que é legal a gente trabalhar sempre com as duas normas, para que a gente possa saber, uma fala o que precisa e a outra desdobra e discorre um pouco mais de como é que você pode abordar isso, tá bom? Muito bem. Vamos para o próximo, por favor? Isso, chegamos aqui. Aqui, esses são os principais benefícios de implementação da norma ISO 27001, né? Por ser uma norma internacional, uma norma em que, quando se publica uma norma dessas aí, a maioria dos países industrializados participa dessa discussão, então existe um consenso. Quando existe o consenso, a norma é publicada, né? Ela é uma norma internacional e passa a ter uma aceitação global, não é? Todo mundo conhece a norma lá nos Estados Unidos, a 27001 de lá, a tradução americana, a nossa tradução em português é exatamente a mesma, a do Reino Unido, da Itália, da Espanha. Então, é exatamente a mesma norma e ela tem esse reconhecimento internacional. Isso aí é uma coisa muito importante, não é? Outra coisa é que ela se aplica a todos os tipos de organização, seja ela pública, temos o CERTO aqui como exemplo, a Lúcia vai fazer um comentário para a gente depois, pública, privada, empresas pequenas, empresas médias, grandes, ela se aplica a todos os tipos de organização e a todos os tipos de negócio também, isso que é importante, né? Seja de tecnologia de informação, setor bancário, setor de mineração, setor de serviços crescendo demais agora nessa época que a gente está vivendo, né? Enfim, ela é uma norma bem flexível, né? Agora, por ela ser assim tão flexível, é que existe a necessidade de um esforço de você transformar essas coisas que são um pouco abstrata não é a palavra correta, mas são um pouco genéricas, né? Em coisas aplicáveis à tua empresa, em controles aplicáveis à sua empresa. Esse é o trabalho que deve ser feito, né? Essa aplicação da 27001, ela reduz potencialmente as falhas de segurança. Você vai passar a gerenciar riscos, você vai passar a gerenciar incidentes, né, de segurança, você vai monitorar a ocorrência de incidentes e eventos de segurança e, obviamente, tomar ações, né, tomar ações para proteger, para reduzir vulnerabilidade. Então, você tem uma redução potencial em falhas de segurança e é um benefício muito importante, né? Ela trata de classificação das informações, então você reforça a questão da confidencialidade, né? Vocês veem que aqui a gente já começa a esbarrar em coisas que a LGPD vai falar, né? A LGPD fala em proteção de dados pessoais, né? Proteção de DP, que é o dado pessoal. A 27001, ela tem uma série de controles que abordam essa questão da classificação da informação, consequente proteção, não é? De acordo com o nível de sensibilidade da informação. Como eu falei, ela é um apoio para a LGPD. A 27001, junto com a 27002, e também a 27701, que nós vamos falar um pouquinho aqui, elas preenchem praticamente, atendem praticamente todos os princípios da LGPD e todas as obrigações que a LGPD define, né? Discorre sobre essas obrigações. Por isso que essas normas têm uma importância muito grande e uma relação muito forte com a LGPD. São normas de suporte, né? De apoio para você atender a LGPD. E note, não é? 27001, 27002, 27701,
elas são normas que são normas, não são normas mandatórias, né? A empresa não é obrigada a seguir essa norma. Agora, a LGPD é lei. Lei é lei. Lei tem que cumprir, não é? Então, elas acabam se tornando um conjunto de padrões que apoiam a LGPD. Então, eu falei também nessa questão de vulnerabilidades, incidentes, gestão de vulnerabilidades, não é? A gente vê todo dia nos noticiários a questão de vazamento de dados e incidentes graves, né? Interrupções, indisponibilidade de sistemas, data centers famosos e conhecidos, né? Que têm indisponibilidade. A norma aborda isso também, né? A norma fala de gestão da continuidade, ela fala em gestão de vulnerabilidades. Cada dia aparece uma nova vulnerabilidade, né? O mundo que a gente está vivendo, ainda mais agora nessa época de pandemia, com um aumento da utilização de recursos de TI, a questão dos incidentes de segurança cresceu tremendamente, né? Então, a norma aborda isso também. Obviamente, a certificação numa norma como essa, ela aumenta a atratividade de clientes, né? São relativamente poucas empresas, digamos, no mundo, comparado com o total de empresas, né, que possuem um sistema de gestão de segurança da informação. E isso diferencia as empresas para que elas possam se beneficiar dessa diferenciação, né? Ganhar mais clientes, aumentar o seu portfólio, né? Isso acaba se tornando uma vantagem competitiva para a empresa, né? O tema central, um dos temas principais, né, tanto dessas três normas aí, é a questão da gestão dos riscos, né? Gerenciar riscos, aplicando controles, aplicando diversos tratamentos de riscos, né? Seja para mitigar, seja para transferir, às vezes até evitar o risco, não é? Mas essa gestão permite que a gente obtenha benefício, né? Eu vou reduzir a chance de eventos indesejados ocorrerem, vou me beneficiar disso, obviamente, e vou continuar monitorando, né? O risco tem que estar sempre no radar para que se possa atuar em cima dele, né? Então, basicamente, é isso que eu queria falar sobre os benefícios. Eu acho que a gente pode passar para o próximo slide, por favor. Esse daí a gente já viu. Vamos falar um pouquinho sobre a LGPD. Boa. Então, essa lei, que é a Lei 13.709, eu não sou advogado, hein, pessoal? Então, a minha visão é uma visão de engenheiro. Eu conheço segurança da informação, obviamente já li a lei várias vezes, mas eu não tenho o jargão de advogado. Mas eu vou tentar mostrar claramente como é que algumas obrigações e até alguns princípios que estão na LGPD estão alinhados com essas normas que eu comentei, tá bom? Então, essa lei, ela está disponível, né, publicamente. Eu acho até importante vocês, quando puderem, baixar essa lei aí, e o site do governo lá, e ler. Ela não é uma lei, o linguajar dela não é muito complicado. Ela tem alguns termos específicos que eu vou comentar com vocês, mas é bem tranquilo de ler, tá? A Lei 13.709, então, publicada em agosto de 2018, ela alterou o Marco Civil da Internet e ela dispõe sobre o tratamento de dados pessoais. Olha aí, pessoal, que assunto super atual, não é? Inclusive nos meios digitais, por pessoa natural, nós, pessoas, não é? Ou jurídica, ou empresas, de direito públicas ou privadas. E a ideia é proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Isso aí está no título, lá em cima da lei, é o chamado caput, né, da lei.
principal: proteção da liberdade e privacidade. Olha que bacana. Vai para o próximo slide, por favor. Isso. Então, esse é mais ou menos alguns assuntos principais que estão contidos na LGPD. É um total de 65 artigos. Alguns artigos falam sobre princípios, né, que são ideias já consagradas, não chegam a ser obrigações, mas são, olha, é bom fazer isso, é bom fazer isso, é bom usar isso. Blá, blá. Alguns são princípios, então não contém necessariamente obrigações. Agora, tem outros artigos que são batata, né? Tem obrigação, tem requisito. E todos os artigos que contêm requisitos da LGPD estão refletidos tanto na 27.001 quanto na 27.701. Então, vocês veem que legal, como é que essas normas que eu comentei, elas apoiam o atendimento à LGPD, que é uma legislação, que é lei, precisa ser cumprida. Para vocês terem uma ideia, existe uma seção só específica que fala sobre sanções administrativas, né? Vocês já devem ter ouvido falar, 2% do faturamento até um total de 50 milhões de reais, no caso de um vazamento de dados que tenha tido algum impacto. Obviamente, depende do tipo de empresa, depende do tipo de impacto que aconteceu, não é? Mas existe uma seção só para isso, né? Então, vamos lá. Olha algumas coisas que a lei cita, não é? Consentimento formal do titular. O que é isso? O titular é a pessoa que se refere aos dados pessoais, tá? É chamado de titular na LGPD. Consentimento é a manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade determinada. Então, o titular tem que consentir. Ele tem que consentir junto ao controlador, né, ou operador de dados, que ele trate os dados dele. Então, esse consentimento, e tem que ser formal isso, tem que ser documentado, né? Não necessariamente no papel, mas tem que ter um consentimento formalizado disso, né? Uma outra coisa é que ela fala de tratamento de dados pessoais. Essa talvez seja a parte mais importante, uma das partes mais importantes da lei, não é? Que é a maneira que o controlador de dados ou o operador de dados trata esses dados pessoais, né? E esses dados pessoais incluem dados sensíveis também, né? Dados sensíveis são aqueles dados que estão relacionados à etnia, à saúde, à religião, por exemplo, né? Esses dados são considerados sensíveis e têm que ser tratados de uma forma específica também, né? Controlador, que eu citei aí, então, desculpe, controlador é a pessoa natural ou jurídica, né? É uma pessoa ou uma empresa, pública ou privada, a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais. Então, ele vai tomar decisão em cima dos dados, do tratamento de dados das pessoas. Por outro lado, o operador, ele realiza o tratamento em nome do controlador, né? Então, um controla e o opera. Por que tem essa diferenciação? Porque existem, depois eu vou comentar com vocês, só para vocês terem uma ideia, existem 31 controles específicos para o controlador e 18 controles específicos para o operador. E, obviamente, o controlador ele tem mais obrigações, não é, do que o operador. Mas eu vou comentar isso um pouquinho mais para frente. Existe um outro termo aí que fala sobre relatório de impacto à proteção de dados pessoais. Inclusive dados sensíveis, tá? Dados pessoais sensíveis. Esse é um requisito novo. Isso é uma identificação dos possíveis impactos que possam existir
com relação à falha de proteção de dado pessoal, né? Tem que ter um relatório de impacto para a proteção de dados. Esse relatório ele pode ser cobrado pela Agência Nacional de Proteção de Dados e é um documento que precisa ser vivo, né? Ele precisa estar sempre atualizado, tá? É um requisito. Existem outros termos que aparecem ao longo da norma. Um deles é anonimização, pseudonimização e portabilidade. Olha só, anonimização é a utilização de meios técnicos, né, razoáveis e, obviamente, disponíveis para o tratamento por meio dos quais um dado perde a possibilidade de associação direta ou indireta ao indivíduo. E isso aí é um direito do titular, né? Anonimização dos dados, tá? A pseudonimização, ela tem a ver com você associar a anonimização com algum índice e usar esse índice para tratamento dos dados, tá? A portabilidade, obviamente, é a transferência dos dados de um controlador para outro controlador, por exemplo. Tá? A norma discorre também sobre... Essa norma é uma norma brasileira, não é? Mas ela entende que existe também a transferência internacional de dados. Então, ela discorre sobre isso também. Registro das operações de tratamento de dados. Olha só, pessoal, precisa ter o registro das várias fases em que o dado é tratado. Então, por isso que é importante se ter um inventário, né, de dados, inventário de dados pessoais, e saber todo o caminho que esse dado segue na empresa e todo o tratamento que é dado para ele ao longo desse caminho, não é? Então, isso tem que ser registrado, são os logs, né, os logs de eventos, que são abordados na 27001, na 27701 também. A norma fala sobre o encarregado pelo tratamento de dados pessoais. Vocês já devem ter ouvido muito falar no tal do DPO, né? Esse é o encarregado. É a pessoa indicada pelo controlador e operador para atuar como canal de comunicação entre o controlador, os titulares de dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD. Precisa ter um encarregado de tratamento de dados definido, né, as empresas. Tem um artigo muito legal que, inclusive, eu quero fazer depois uma pergunta para o Davis, que está aqui da NPPD, que é o artigo 46 da LGPD, que ele fala o seguinte, ó, no parágrafo dele. A ANPD poderá dispor sobre padrões técnicos mínimos para tornar aplicável o disposto no título do artigo, né, que é segurança e boas práticas, que ela fala, né? Isso aí tem a ver com o que a gente está falando, né? São as boas práticas de segurança, de privacidade. Então, está na lei. A lei, obviamente, não é explícita, fala da norma, né? Não é esse o objetivo. Mas a NPD, ela poderá dispor disso, poderá reforçar junto às associações, às empresas, a utilização de fomentar a utilização desses padrões técnicos, não é? Gestões de incidentes, já falei, né? Isso aí é um título da lei. Ela fala sobre gestão de incidentes de segurança. Existe uma seção específica sobre sanções administrativas, eu já comentei também, e a própria Agência Nacional de Proteção de Dados, né? E que é citada também. Eu falei no início dessa apresentação que existem a lei, muitos advogados, eu já conversei com alguns advogados, e os advogados, muitos deles falam que essa lei é uma lei de princípios, né? É uma principiologia.
E, na verdade, ela contém 10 princípios, não estão aí, mas eu vou falar para vocês quais são, que são como se fossem os 10 mandamentos, né, da LGPD. São 10 mesmo, né? Os princípios para o tratamento de dados pessoais. Olha, pessoal, finalidade, quer dizer, o tratamento dos dados tem que ser feito para propósitos legítimos, propósitos específicos, explícitos e informados ao titular. Finalidade, é o princípio da finalidade. Princípio da adequação. O tratamento tem que ser compatível com aquilo que foi, com a finalidade que foi informada para o titular, né? É o princípio da adequação. Princípio da necessidade, que é limitar ao mínimo o tratamento para a realização da finalidade. A necessidade, não é? Tratar o mínimo possível. Livre acesso aos titulares. Né? Consulta facilitada, gratuita, etc. Qualidade dos dados, tem a ver com integridade, não é? Garantia da exatidão, clareza, relevância e atualização dos dados. Transparência, garantia de informação clara e precisa e acessível. Né? Princípio da segurança, diretamente, utilização de medidas técnicas e administrativas para proteger os dados. Princípio da prevenção, adoção de medidas para prevenir a ocorrência de danos em virtude do tratamento de dados. Princípio da não discriminação, não pode usar para fins discriminatórios o dado ilícitos ou abusivos. São princípios, né? E o último princípio aqui é o de responsabilização e prestação de contas, né? Demonstração pelo agente da adoção de medidas eficazes e capazes de comprovar a observância. Vocês veem que isso tudo está muito ligado com o que a gente está falando, né? São informações que são ou diretrizes ou requisitos que estão lá naquelas normas que a gente falou no comecinho. Vai para o próximo, por favor. Eu citei esse artigo 46 da norma, né, da lei, que é o que fala sobre os padrões técnicos, né, as boas práticas, que são esses daí, né, a 27.001 fornecendo requisitos que vão reforçar os requisitos da 27.701, que é a norma de privacidade. A 27.002 vai fornecendo diretrizes, né, para 27.701, que vão formar o conjunto de requisitos e diretrizes, né? Aquela questão da norma híbrida que eu comentei com vocês, né? Ela pegou os requisitos de uma, o código de práticas de outras e juntou numa norma só. Então, muitas vezes, quem lê a norma pela primeira vez não entende isso, não é? E causa um pouco de confusão, mas ela é uma norma que contém requisitos, lá na parte 5 que eu comentei, não é? E ela contém, em vários outros lugares, diretrizes para implementação, tá bom? Vai para o próximo, que nós já estamos terminando aqui, não quero tomar mais tempo de vocês. Essa é a estrutura da norma, da 27.701. Ela tem aqui 8 seções, introdução, escopo, referência normativa, termo de definição geral, requisitos específicos do sistema de gestão de proteção da informação relacionados à ISO 27001. Aqui que começa os requisitos, pessoal. E, na verdade, é só nessa seção que tem requisitos, hein? Quer dizer, não é só nessa seção, porque tem 2 anexos aí que também vão conter os requisitos, só que um para o controlador e outro para o operador de dados. Mas o 5 é requisito, deve. O 6, o 7 e 8, como o próprio nome diz, são diretrizes, né? Convém que a empresa tenha isso, convém que a empresa tenha aquilo, mas... Próximo slide, por favor. O anexo A e o anexo B, eles são normativos e fazem referência a controles e objetivos de controle, tanto para controlador como para operador, que remetem às diretrizes que estão lá nas outras seções, né? Nas 6, 7, 8, 9, 10, tá? Olha que legal. A norma, ela tem
alguns mapeamentos. Ela tem um mapeamento, né, de para, né, o que na norma 27701 corresponde à norma 29.100, que é uma norma de compliance. O que a 27.701 tem que a Lei de Proteção de Dados da União Europeia e o GDPR tem, aborda também. O que tem a 27.701, que tem na 27.018, que é proteção de dados em nuvem, né, em cloud, e o que tem na 29.151, que também é uma norma de compliance. Depois, um anexo muito interessante, que como aplicar a 27.701 com a ISO 27.001 e 27.002. Ela explica um pouquinho mais essa questão do requisito e diretrizes para você implementar a 27.701. E o último anexo, que foi introduzido na versão em português, na versão brasileira da norma, por isso que ele está como NA aí, porque ele não é da norma original, né? É o mapeamento com a LGPD. E se vocês derem uma olhada, vocês vão ver que praticamente todas as obrigações da LGPD têm um requisito da 27.701, que é uma coisa bem legal, né? Ajuda você a mapear e poder ter controle para isso. Próximo slide, por favor. Aqui tem aquilo que eu falei, né? Seção da 27.001, contexto, liderança, planejamento, as cláusulas de alto nível, né? Melhoria. A 27.701 ela tem subseções associadas a essas seções, a essas cláusulas de alto nível, né? A 5.2 tem requisitos adicionais de privacidade. A 5.3, liderança, não tem, mas praticamente só acrescenta a palavra privacidade quando nas outras normas, na 27.001, fala sobre segurança da informação. Então, a gente começa a enxergar segurança da informação e privacidade de dados, né? As demais, apoio, operação, avaliação de desempenho e melhoria, não tem requisitos específicos para o SGPI. Por favor, próximo. Sistema de gestão de privacidade. Então, aqui só para finalizar, não é, pessoal? Os benefícios da 27.701 como extensão da certificação 27.001, não é? Mesma coisa, vale para todo tipo de organização, privada, pública, pequena, grande. É uma norma internacional reconhecida, então existe um certificado adicional, digamos assim, né, para a 27.701. Obviamente, promove o aumento da capacidade de gerenciar dados pessoais, facilita o atendimento ao LGPD e facilita a auditoria de tudo aquilo que você transformou em requisito para o seu sistema de gestão. Então, você acaba ficando alinhado, né, com a LGPD, né, fazendo auditorias, verificando se existem inconsistências, tomando as ações necessárias. Isso aí é uma coisa que é super positiva e útil, né? Próximo, por favor. Rapidamente, esse é o ciclo de certificação, vocês devem conhecer bastante, só passando rapidamente aqui. Essa certificação é uma certificação que tem um ciclo de 3 anos. Após isso, ela é revalidada, né, a certificação. E existem esses tipos de auditoria aqui, o que a gente chama de pré-auditoria ou gap analysis, né, que é uma atividade opcional, mas muito útil, que você faz antes de iniciar o processo de certificação. Então, você verifica se existem lacunas importantes entre o que a empresa fez e o padrão, né? É opcional, né? Faz se quer. Essas 3 outras, não. Essas são mandatórias para você obter a certificação. Tem uma auditoria inicial, onde se faz a revisão de toda a documentação e também da implementação das políticas e dos processos. Depois disso, existem auditorias periódicas de manutenção, normalmente auditorias anuais. E após, quando chega no 3º ano, existe a auditoria de recertificação, que revalida a certificação por mais 3 anos, e aí esse ciclo segue, tá bom? Esse, basicamente, é o ciclo de certificação. A equipe da APSER, ela
ela pode fornecer mais informações sobre isso, e é uma coisa que é bem transparente, tá bom? Pessoal, eu acho que é isso. Opa, tem mais um aqui. Treinamento APSER. Existe um treinamento já previsto agora para agosto. É um treinamento de 16 horas que vai detalhar todos os requisitos da ISO IEC 27001. É um treinamento muito bacana isso, online, bem prático, bem objetivo, com exemplos que ajuda você a entender, interpretar a norma, né? Vocês sabem, para quem já leu norma, quando a gente lê pela primeira vez, não é uma sensação muito agradável, né? Porque ela tem palavras muito específicas, né? É um jeito contratual de escrever coisas. Só que a partir do momento que a gente lê, explica, ensina, erra, discute, você acaba percebendo que tudo faz sentido. E é uma coisa muito bacana isso também, né? Tem um outro curso aqui, que é um curso de formação de auditor interno, que basicamente pega as informações, os requisitos, e usa isso aí para formar um auditor, não é? Técnicas de auditoria e assim por diante. A Yaya já está me cobrando aqui, não é? Mas é isso que eu queria falar, pessoal. Muito obrigado aí, viu? Obrigada, Wagner. Sua apresentação foi bem didática. Deu para todo mundo entender um pouquinho. Agora a gente vai passar para a próxima apresentação, que no caso seria a empresa Serpo, com a diretora Lúcia Castelli, que vai falar um pouquinho sobre os desafios e os benefícios da certificação da 27001. Ela é formada em processamento de dados pela Universidade de Brasília, possui certificação como auditora líder na 27001 e outras formações na área de segurança da informação. Lúcia. Ok. Só uma correção, eu não sou diretora, eu trabalho na diretoria de operações, só para corrigir. Bom dia, eu sou do Serpro Rio de Janeiro, trabalho há 30 anos, um pouco mais de 30 anos de empresa. Vou iniciar, o convite foi para que eu fizesse um do quanto é importante a nossa certificação na ISO 27001, como de qualidade, né, um selo de qualidade que a gente apresenta aos nossos clientes, né, e também a grande confiança que ele nos dá e dá também a quem vai comprar os nossos produtos. Vou iniciar com uma apresentação institucional do Serpro, né? Estava desativado só. Bom, o Serpro tem como premissa converter dados em conhecimento e transformar a inteligência em resultados. Né? Somos uma empresa de tecnologia do Estado brasileiro, líder de mercado no segmento como empresa pública. Trouxe alguns números, né, para ter uma ideia do tamanho da empresa, do tamanho a quantidade de informações que tratamos, né? Temos mais de 750 soluções digitais ativas a serviço do Estado. Somos o maior provedor gov.br do país. 90% dos nossos sistemas estruturantes é da administração pública federal. Processamos anualmente 33 bilhões de transações. Com relação ao corpo funcional, somos mais de 1.000 profissionais especializados e armazenamos mais de 26 milhões de terabytes e temos uma monitoração 24/7. Como governo digital, nossa visão corporativa é ser reconhecida como empresa que viabiliza o governo digital. Esse é o nosso foco. Atuamos como protagonista na implementação do paradigma de gestão pública, que é um governo sem burocracia, acessível em real e de qualquer lugar. Próximo.
os nossos valores. Segurança, né? Que é o clímax desse webinar. Segurança que se traduz em soluções tecnológicas íntegras e confiáveis. Excelência na entrega de soluções digitais, responsividade na agir dessas entregas, proatividade na antecipação de soluções para os problemas do país, responsabilidade com os dados pessoais dos cidadãos e orgulho de primar pela ética e integridade. Como segurança no negócio. Desse conjunto de valores, a segurança é o principal para nós. É o nosso negócio e também é o pilar de sustentação da nossa reputação. Da informação para gestão do país, garantir a privacidade dos dados dos cidadãos, segurança para que estejam sempre 24/7 ativos, operando em rede e conectados ao Brasil e ao brasileiro. Sob medida. A sustentação de serviços-chave do governo deve ser feita onde há mais segurança. Trouxe que somos com tantos milhões, né, milhões de informações que tratamos, nós temos um amadurecimento muito grande na gestão de continuidade de negócio, nós não podemos parar. Temos que estar 24/7 ativos, então temos que ter esse amadurecimento. Temos desenvolvimento e manutenção de software, sustentação de soluções de governo e atendimento de primeiro e segundo níveis. Privacidade e segurança. Aqui eu trouxe apenas os dois produtos onde estão dentro do Centro de Certificação Digital, que é o escopo da nossa 27001 certo. O NeoID, que é um certificado digital em nuvem, né, e transforma o smartphone em token. E o certificado digital, como muita gente também já conhece, ele é em token, para pessoas físicas e jurídicas, também para equipamentos, serviços, também existem esses outros certificados. Eu gostaria, antes de começar a falar da certificação 27001, que eu atuo exatamente na certificação digital do SERPRO, e apenas lá, hoje, é onde está a certificação da 27001. Então, só dessa introdução que o professor Moioli já falou, que é a mais reconhecida certificação de gestão da informação do mundo, que suas normas descrevem como implementar um sistema de gestão da informação que vai permitir avaliar e proteger os dados armazenados em um ambiente de forma eficiente, minimizando os riscos à integridade da informação. No próximo slide, eu vou falar sobre o SERPRO nesse escopo onde está 27001. Né? Desde 2006, no escopo da certificação, que foi dada a importância de ter esse selo para os nossos produtos. Né? Fala de certificação digital, a gente tem vários produtos ali dentro. Então, esse ano, a gente já está executando o 14º ciclo desse Sistema de Gestão de Segurança da Informação, do SGSI. Fomos muito bem avaliados nessa nossa última auditoria pela APSER. Nós não tivemos nenhuma não conformidade, foi 0 não conformidade, e apenas questões de melhoria. Então, isso demonstra o amadurecimento que nós já temos dentro do nosso escopo. Né? E é uma gestão que é para assegurar que esses controles estejam sempre todos realizados. Né? No início de cada novo ciclo, passamos por uma auditoria interna da empresa e, ao final, realizamos uma auditoria externa, que é tanto de manutenção do selo quanto da própria recertificação. Eu fiz esse slide que é como trabalhamos com o nosso ciclo. Né? O ciclo do SGSI, de uma maneira geral, é sempre nessa ideia do PDCA, né? P de planejamento, o DU
o check e o act. Eu não vou entrar em detalhes para cada momento, mas eu gostaria de trazer como nós trabalhamos, tá? Nossa equipe, tanto nós da gestão quanto da equipe operacional, somos especializados na 2001 para que a gente consiga tratar cada requisito, cada folha que a norma nos pede. Também gostaria de falar aqui dos 114 controles, nós temos 111 controles definidos, planejados e que a gente executa. Isso é um número muito alto e demora durante um ano. A gente tem que dar conta, né? Tem que estar junto, sempre cercando, sempre mantendo a estrutura presente, né? Mantendo a estrutura de que tudo vai dar certo, tudo que dá certo tem que estar fundamentado, né? Então, assim, todo dia é um dia para a gente planejar, fazer o que está faltando, onde vai. Principalmente as ações necessárias, né, para manter a certificação. É mais ou menos isso. Assim, dando um resumo geral desse slide aí, a gente faz revisão de riscos, né, e gerenciamento de resolução da certificação digital. Temos revisão do plano de contas de negócio e também a revisão dos testes desses planos. Realizamos revisão documental, né, operacional, para operacionalizar toda o documento mesmo em certificação digital, a revisão do manual de segurança, também a revisão do manual da gestão do SGSI. Mensalmente, durante esse ciclo, nós temos reuniões que chamamos de fórum da informação. Fórum, nós tratamos vários tópicos, como relatórios de incidentes, caso aconteça um incidente de TI, incidente mesmo na segurança da informação, como nós vamos tratá-los, com relação a vulnerabilidades, o que a gente tem que tratar? Houve vulnerabilidades? Que tipo? Como é que a gente vai tratar? Então, assim, cada mês que tem esse fórum é o momento que a gente vai ver criticamente o que está faltando, como estamos indo. É quando vamos aferir a temperatura desse nosso sistema, né? Isso vai 12 meses. Quando chega no último mês, no último momento, temos uma reunião anual, que a gente chama a alta gestão, né? Que para a gente é o momento de que a gente vai entregar e dizer, entregamos o serviço, né? Está tudo bem. Normalmente a gente já tem respostas das auditorias, a gente consegue falar, estamos muito bem, mesmo que em alguma auditoria, uma não conformidade menor ou maior, está sendo tratada, foi executada nesse ciclo. Então, é tudo muito bem elaborado, muito bem controlado. Privacidade e segurança. Eu trouxe alguma coisa da LGPD que já estava pronta, mas eu gostaria de falar o seguinte: a LGPD em si, ela está sendo tratada por uma outra superintendência no CERPRO. É lógico que todos, né, estamos envolvidos, e em especial nós da digital, a gente acaba estando sendo realmente envolvidos pela nossa visão e conhecimento da 27001, que é um link, que é um passo, né, para que a gente se certifique na 27701. O que o CERPRO hoje tem com relação ao LGPD? Tem essa plataforma LGPD, que é um conjunto, né, de produtos e serviços focados aos princípios da lei de proteção de dados. Então, é bem interessante, né, se alguém tiver curiosidade de entrar, cerpro.gov.br, e tem esse folder lá, e tem todo o caminho, tudo que a gente vai oferecer. Com relação a 27701 no CERPRO, né, que vai ser daqui, como é que a gente está conduzindo. Foi escolhido um outro produto, não da certificação, que é o Data Valid, né? Então, está sendo um trabalho em cima dele para conduzir ele para a certificação 27701. Foi quando nós, da Ação Digital, fomos convidados, né, para dar esse apoio, esse suporte para ele. Então, eles estão caminhando.
né, para fazer a certificação da 27701. Não é nada rápido, não é nada fácil, mas é um engajamento muito grande, né, de toda a equipe e do nosso suporte também. Né? A decisão pela ação da 27001 é uma questão estratégica, sim, exige compromisso constante e ciclos de melhoria no sistema de gestão da segurança da informação, o SGSI. Com relação à LGPD, que eu falei da superintendência específica, como é que a gente está corporativamente com relação à ISO? A gente já tem pessoas treinadas, agora a gente está certificando outras pessoas, nós da certificação digital, indo para esse curso, né, para essa ação. E aí a gente, então, deve certificar também a certificação digital com a 27701, né, para tratar a privacidade de dados especificamente. Né? E era isso o meu testemunho, né? Era testemunhar a importância da 27001 para o Conselho falar muito para o nosso escopo certificação digital. Um pouco da minha ansiedade, eu passei que eu acho muito importante a gente dizer que a gente não certifica apenas dentro da certificação digital, porque os 114, 111 controles, a gente depende de todas as outras áreas que estão no nosso entorno, como a área de logística, a própria área de PD, agora, de privacidade de dados, a área de gestão de pessoas, está sempre precisando de todo mundo. Então, essa consciência, essa cultura da segurança da informação, sendo que sendo controlada, sendo absorvida por todos, mesmo que alguns não consigam entender. Ele está ali fazendo parte dessa engrenagem. Tá? Gostaria também de apontar as outras certificações que nós temos na certificação digital internacionais, que é da WebTrust. Nós já nos certificamos, tanto para autoridades certificadoras, que emitem certificados para pessoas físicas e jurídicas, quanto para autoridades certificadoras que emitem certificados do tipo equipamentos, SSR. Muito obrigada. Obrigada, Lúcia. Foi muito bom a gente ter esse testemunho. Agora a gente vai começar com a parte do debate, que eu acho que é a parte mais esperada do evento. Eu vou pedir para todos os participantes, toda a equipe, ligar a câmera e, se possível, os áudios, para a gente começar já a questão dos debates. Isso. Primeiramente, é um prazer estar aqui com todos vocês. Obrigado pelo convite aqui, parabéns pela APSER, pelo belo trabalho aí que tem feito, tanto internacional, nos recebendo lá, aqui também no Brasil. Prazer também estar contigo aqui, Ítalo, Lúcia, e também ao Wagner aqui, por essa bela palestra. Parabéns ao Wagner, parabéns também para a Lúcia. A NPPD, Associação Nacional dos Profissionais de Privacidade de Dados, reunimos a maior parte dos profissionais que atuam aqui com a LGPD no Brasil, dos DPOs, no caso, né? Óbvio que temos na lei o título de encarregado, né, pelo tratamento de dados, sabemos bem a diferença. Sim, e sobre o assunto que foi falado, é importantíssimo nós termos as normas, a ISO 27001, isso tendo como referência para os artigos do 46, 47, 48 e 49 da nossa LGPD. Já respondendo uma coisa que o Wagner comentou durante a palestra, que foi justamente para eu falar algo sobre o artigo 48 da nossa LGPD, que trata de segurança da informação. O artigo 48 é um dos artigos técnicos, até lembrando que a nossa LGPD, muita gente acha que tem cerca de 100% de Ctrl+C, Ctrl+V do GDPR, não é assim. O GDPR é uma lei técnica em alguns pontos e menos técnica em outros pontos. A nossa lei tem cerca de 70% a 80% de similaridade com a lei europeia, com o GDPR, e tanto que é uma lei muito mais técnica em segurança da informação, que foi o tema que o Wagner salientou no artigo 48,
do que o GDPR. A nossa LGPD, o GDPR, por exemplo, tem o artigo 32, que trata da segurança e das boas práticas. A nossa LGPD tem o artigo 46, 47, 48 e 49, são 4 contra 1, excluindo ainda o artigo 50, 51, que também fala sobre governança e boas práticas. Então, a nossa LGPD é uma lei muito mais técnica. Se ela é uma lei mais técnica, inclusive ainda isso não era de se espantar, né? Até porque, comparado com a Europa, nós não tínhamos aqui uma cultura de privacidade, uma cultura de segurança da informação. A Europa já tem DPOs há mais de 10 anos, 20 anos, lembrando que o termo mesmo encarregado, o termo mesmo Data Protection Officer, ele entrou com o GDPR, só que, na verdade, já haviam DPOs trabalhando com isso antes do GDPR, desde, por exemplo, de 95, que nós tivemos na Europa a Diretiva 9546, que também trata de dados pessoais, e até também outras normas, né, outras regulamentações antes lá na Europa. Por exemplo, a Portugal tem sua lei de proteção de dados desde 91. E, consequentemente, aqui no Brasil nós não tínhamos esse arcabouço, esse embasamento de segurança, então não é de se espantar que a nossa lei ela trouxe mais artigos técnicos. Porém, quando nós falamos da composição da nossa LGPD, dos 65 artigos, 20 artigos ainda carecem de direcionamentos por parte da nossa autoridade nacional. Não são todos os artigos ainda, não tem como alguma empresa ainda no Brasil chegar e falar: nossa empresa já está 100% de acordo, 100% de conformidade com a LGPD. Nós temos, por enquanto, como estar em acordo, nós temos como estar adequados, até porque a palavra mais adequada, a palavra mais correta é até adequação, não só conformidade. Conformidade nós utilizamos para normas, como 27001, 27002, compliance nós utilizamos bastante para normatizações setoriais, e uma lei, ela existe, ela é aplicável independente se as pessoas conhecem ou não. Logo, o termo melhor aí é adequação. Então, não tem como uma empresa ainda estar 100% adequada com a LGPD, uma vez que dos 65 artigos, 20 ainda carecem de direcionamentos por parte da nossa Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E desses 20 artigos, 11 são artigos relacionados à segurança da informação. Nós tivemos, agora no dia 28 de janeiro de 2021, a divulgação da agenda regulatória da NPD, que foram 10 pontos que serão regulamentados nos próximos 2 anos, não é? Separados em ciclos, em fases de 6 e 6 meses. O que nós temos mais próximos da área de segurança da informação está previsto aqui ainda no primeiro semestre, talvez atrase um pouco, mas está previsto ainda no primeiro semestre de 2021, o direcionamento sobre o relatório de impacto, que é uma análise de risco voltada para dados pessoais, o relatório de impacto de proteção de dados, que nós usamos mais o termo em inglês, que é o DPIA. Então, está previsto agora a autoridade nacional dar direcionamentos sobre a formulação do DPIA, do relatório de impacto aqui no Brasil, e este é o ponto mais próximo que nós temos agora, que está previsto aí regulamentações ou direcionamentos sobre segurança da informação. Não foi contemplado nos 10 itens obrigatórios, lembrando que eu falei que são 22 pontos que ainda carecem de direcionamentos. Nos próximos 2 anos, foram previstos 10 pontos para explicações, ou seja, faltará pontos de segurança da informação que deverá ser regulamentado pela ANPD. Não, óbvio que entendemos também a situação, quando nós falamos a nossa Autoridade Nacional de Proteção de Dados aqui no Brasil, ela está bem enxuta, embora tenha um corpo de diretoria bem técnico, um currículo dos nomeados à diretoria da NPD, é um currículo bem técnico, são profissionais altamente capacitados também, tanto os 4 diretores como também o diretor-presidente da nossa autoridade nacional, só que milagre não tem como fazer. A nossa autoridade ela entrou agora, os diretores eles foram nomeados, a lei entrou em vigor em setembro agora, previsto no que foi legislado até agora, no que foi autorizado, nós temos previsto
cerca de, no máximo, menos de 40 pessoas para a nossa autoridade nacional. Muito se questiona se 40 pessoas, óbvio também que está previsto no decreto 10474, que a autoridade pode fazer parcerias com outros órgãos, mas questiona-se se menos de 40 pessoas darão conta de um país de 208 milhões de habitantes. E se nós compararmos, inclusive, a nossa autoridade nacional com autoridades supervisoras de outros países, percebe-se que o nosso número é muito enxuto. Por exemplo, uma das maiores autoridades do mundo de proteção de dados é a autoridade da Inglaterra, o ICO, tem cerca de 700 pessoas. Na França, o CNIL, que é a autoridade francesa, tem cerca de 400 pessoas. Na Islândia, 300 pessoas. E se nós comparássemos ainda se nós nos comparássemos com países de situações socioeconômicas similares ao Brasil, óbvio, não podemos nos comparar com a Europa, até por casos também socioeconômicos, por casos também históricos e também por sociais, econômicos, mas se nós comparássemos com o INAI, o presidente o México, que é a autoridade mexicana de proteção de dados, inclusive eu conversei com o presidente do INAI ano passado, que é o Dr. Francisco Alcunha. A autoridade do INAI tem cerca de 100 pessoas. México, situações similares ao Brasil. Então, no México, nós temos 100 pessoas atuando dentro da autoridade supervisora deles, que é o INAI. França, 400, Islândia, 300. Então, questiona-se um pouco isso, mas é claro que a autoridade ela ainda está em fase de estruturação. Nós estamos agora no momento da nomeação dos indicados ao Conselho Nacional de Proteção de Dados também. Eu fui, inclusive, um dos indicados, estou também lá na lista tríplice. Estamos aguardando agora a nomeação pelo nosso presidente da República, o Jair Bolsonaro, estará nomeando aí os indicados. E uma vez que será composto o Conselho Nacional de Proteção de Dados, cabe a este conselho regulamentar os pontos que a lei não deixa claro. E, óbvio, quando nós falamos de controles, uma lei, até pelo fato da LGPD ser uma lei bem forte, ser uma lei na esfera federal, a LGPD, ela traz controles de nível estratégico. E aí, como que as empresas podem utilizar? Os controles de nível estratégico, eles podem ser decompostos em controles táticos, em controles de gestão e, consequentemente, decomposto em controles operacionais. Então, se na LGPD ela escreve, por exemplo, um controle que as empresas devem, normalmente os controles nós identificamos nos 65 artigos utilizando a palavra deve, é bem imperativo. Então, quando você verifica na lei que está escrito deve, aquilo é um controle de nível estratégico. Então, por exemplo, nós temos lá no artigo 50 da nossa LGPD, que diz que as empresas podem e também devem lá adotar medidas de que garantam as boas práticas de governança, e também no artigo 48, as empresas, na verdade, não é nem, no artigo 48 não é nem poderiam, no artigo 48 as empresas devem, no artigo 46 as empresas devem adotar medidas técnicas e administrativas. Isso é um controle de nível estratégico. Quando nós convertemos, nós vamos fazer uma decomposição para um controle de nível tático, quem é que nós podemos utilizar? É aí que nós podemos utilizar as normas da ISO 27001, ISO 27002, ISO 27701. Lembrando, né, a ISO 27001, 46 requisitos, ISO 27002, 114 controles, como já foi feito, como já foi falado aqui, e a 27701 trazendo aí também o complemento para a privacidade. Isso são controles táticos. E depois nós podemos aí utilizar controles de nível operacional, como, por exemplo, utilizar ferramentas de antivírus, ferramentas de controles de malwares, ferramentas de endpoint protections, IDS, IPS, honeypot, por aí vai. Então, essa é uma orientação muito interessante que nós podemos utilizar. Óbvio, não espere que na LGPD tenha coisas operacionais, porque isso são de normas mais de controles de ferramentas, de normas mais abaixo. Mas qual que é a contribuição? A ISO, ela é o maior padrão de segurança da informação, agora também de privacidade, com a 27701, e a visão nossa, como profissionais de privacidade, é altamente necessário isso que a Lúcia falou, que as empresas se preocupem utilizem normas como a 27701, normas como a 27001, como controles táticos que respondem aí os requisitos estratégicos impostos pela LGPD. E nós aqui da NPPD pregamos muito isso, temos o Comitê de Segurança da Informação, lembrando que a NPPD é a maior reunião aí de profissionais envolvidos aí
com o tema de privacidade de dados da América Latina, maior do Brasil, e temos novidades aí chegando, inclusive, por exemplo, a regulamentação, óbvio, por parte da autoridade nacional, que está previsto do DPO a partir do primeiro semestre de 2022, mas antes disso, precisamos do reconhecimento do papel do DPO, ou melhor, não vou nem falar papel, tá? Mas sim o cargo, a função, a profissão de DPO precisa ser reconhecida aqui no Brasil. Ontem mesmo eu estava em reunião com o nosso Ministério da Economia e também com o pessoal da Comissão de Profissões, né, a CBO aqui do Brasil e Ocupações aqui do Brasil, e caminhamos para um perfil de reconhecimento da profissão de DPO. Reconhecimento, tá, por parte da CBO, porque por parte da autoridade, a regulamentação do DPO, será que é necessário uma certificação? Qual será que é o conhecimento mínimo para o DPO aqui no Brasil? Como nós já temos discutido isso lá na Europa, no grupo de trabalho do artigo 29, isso caberá para o primeiro semestre de 2022. Conclusão, Yara, regulamentação do DPO, começo de 2022, os artigos de segurança da informação, que foi o que o Wagner me questionou, aguardamos aí a nomeação do Conselho Nacional de Proteção de Dados. Espero que tenha respondido, Wagner, e obrigado, Yara. Não, a gente não está disputando, Wagner. A gente pode dar andamento. Wagner, realmente a gente não está discutindo, desculpa. Acho mais fácil você tentar deslogar e logar novamente para a gente tentar ver. Enquanto isso, a gente pode dar andamento. Lúcia, se você puder falar um pouquinho sobre os benefícios e as dificuldades que você enfrentou na implementação da norma. Ok. Com relação à implementação da norma, a partir de 6 anos para cá. A norma, como eu falei, foi implementada em 2006, no Centro de Certificação Digital, até pela minha gerência, Alice Vasconcelos, foi ela que trouxe a norma, como vamos fazer essa norma aqui, vamos nos certificar com essa ISO, visando a segurança da informação e a qualidade do produto, né? Com relação à norma mesmo, estou há 4 anos. Trabalhoso, a gente tem uma declaração de aplicabilidade, né, que faz parte, onde temos ali 111 controles, né, as quais a gente tem que anualmente dizer que estão implementados, que está tudo ok, só que existe todo um backstage, né, que não é rápido, né, a gente não trabalha só nós, só a nossa equipe precisa, como eu também falei na minha apresentação, das áreas externas, né, do perímetro externo, da área de logística, da área de segurança mesmo, da informação da empresa, para que a gente consiga manter esse ciclo rodando com suavidade, né? Eu não vejo como uma coisa absurda, mas também não é rápido, é uma coisa que depende de amadurecimento, né? Então, nesses 6 anos em contato com a segurança da informação e certificação digital, eu digo, realmente amadurecido e parece que é tudo tranquilo. Parece que quando a gente chega no final do ano entregando, mostrando para a alta gestão, acho que ninguém imagina tudo que a gente passou ali naqueles 11 meses, né? Tudo que a gente correu atrás, foi ver, foi entender, foi pedir, foi trazer, né? E uma coisa que eu sempre, né, até junto com os meus colegas, é a cultura da segurança da informação na empresa, né? Isso é uma alavanca assim, para a gente realmente fluir com maior suavidade. É isso. Obrigada, Lúcia. Realmente, Wagner, hoje o seu áudio não funcionou. Mas a gente consegue dar andamento. Eu tenho aqui uma pergunta que o Wagner ia fazer para o Yara, deixa eu só fazer um pouco de uma visão, até antes da pergunta, que eu acho que é legal, é importante, tá? Assim, para que a gente também passe uma visão maior. Eu acho que foi muito legal escutar o Davis pela parte, inclusive, do trabalho que vem sendo feito
e parabenizando já ter chegado essa lista tríplice aí eu também estou lá representando o setor empresarial, né? Estamos lá nas 2 cadeiras destinadas às empresas privadas, e aí eu queria, antes de mais nada, sinalizar que nós somos, eu presido a Acespro, que é a maior associação de tecnologia da informação e comunicação do país. E a Acespro, com 2.500 empresas de tecnologia da informação, participou ativamente desde o momento zero do 2017, 2018, lá na lei, quando a lei começou a tramitar ainda no governo Temer, e agora, durante o governo Bolsonaro, quando a lei foi sancionada, as 2 casas legislativas, nós fizemos um trabalho muito importante no dia a dia da Lei Geral de Proteção de Dados, mas eu queria exatamente pegar a apresentação que foi feita pelo Wagner, exatamente com esse viés e com esse olhar privado, tá? Assim, para dizer que eu acho que muitas vezes a gente fica, e essa é uma coisa que a gente, nas nossas discussões aí pelo Brasil, antes no momento da aprovação da Lei Geral de Proteção de Dados, e também conhecendo todas as normas voltadas para a segurança da informação, eu achei muito legal quando o Wagner colocou que a 27701, a 27702, ela é tecnologia, processo e pessoa, né? Ela é a soma exatamente dessa tríade, e eu tenho dito, né, e a grande preocupação que a gente tem como empresário, né, eu acho que, e o Davis foi lá e falou exatamente da formação do conselho. Primeiro, a gente não tem a agência da forma que a gente gostaria, né? A lei, obviamente, não é a melhor lei, mas temos lei, ainda bem que temos uma lei para gestão e privacidade de dados no país. E quando a gente vai e desce e começa a tratar e verifica na implementação agora no momento, a gente sabe que o conselho será muito importante, exatamente porque a gente não tem essa agência aparelhada da maneira que deveria estar, com pessoas, com tecnologias, com informação, com uma estrutura que vai ajudar, obviamente, nesse país de 210 milhões de habitantes. Então, quando a gente sinaliza e faz o comparativo até com o que o Wagner trouxe, a gente costuma colocar que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela é essa tríade de tecnologia, ela é a tríade de processo e ela é a tríade de arcabouço legal e lei, jurídico e links com essas normativas que a gente tem, que vocês fazem um trabalho muito legal aí na implementação dessas normativas em algumas empresas. Então, a visão também que a gente coloca, e obviamente sendo e deixando claro, não é porque nós somos uma entidade, uma instituição, uma associação, a mais antiga do Brasil, desde 1976, atuando em defesa do setor de tecnologia, que essa é uma lei que vai atuar apenas para empresas de tecnologia. Essa lei vai impactar governos, estamos aqui com o Sérgio participando do nosso debate, mas vai impactar também muito, né, o governo, sociedade e mercado privado de qualquer vertical. Então, quando a gente passa, eu costumo dizer o seguinte, veja, vem uma lei, ou você olha a lei como uma forma negativa, punitiva, e enxerga aquilo como mais uma amarra para o teu negócio, ou você passa a enxergar a possibilidade da gestão de dados, da privacidade de dados, da sinalização para o mercado como uma grande oportunidade de negócios. Então, eu acho que a mensagem que a gente sempre passa e que eu acho que é muito importante que qualquer empreendedor brasileiro, que qualquer escritório jurídico, que qualquer empresa que esteja assistindo ao nosso webinário, é que ela enxergue essa lei, tanto a Lei Geral de Proteção de Dados, como todas as chances e normativos que nós temos no Brasil, e obviamente que são normativos internacionais, que enxergue isso como uma grande oportunidade. Quando eu olho, por exemplo, como investidor em mais de 40 empresas e startups nacionais, e eu olho uma empresa que a gente vai investir, se essa empresa me apresenta que ela está pronta para uma gestão de dados, que ela está pronta para fazer com alinhamento com a GDPR e com todos os normativos que existem a nível global, obviamente eu sei que essa empresa vai ser muito mais fácil a jornada de globalização, de internacionalização e de ganho de mercado fora do Brasil. Então,
essa é a mensagem que eu acho que a gente precisa passar. Não é porque é uma lei que ela é punitiva, não é porque é uma lei. Vamos aproveitar esse momento, vamos participar, faz parte disso que a gente está fazendo aqui, é muito importante, faz parte de uma evangelização e de um entendimento e mostrar para o empreendedor, para o empresário, para o cliente, para a sociedade, de que a lei chegou e a gente vai tentar trabalhar para que essa lei se adeque, obviamente, à nossa cultura, para que os empresários se adequem à lei e às normativas e que possam aproveitar isso como uma grande oportunidade de pavimentação de futuros negócios, inclusive fora do Brasil. Então, essa é a mensagem que eu queria dar, até antes da gente entrar nas perguntas, porque é muito importante a gente passar, faz parte desse trabalho de evangelização para o nosso empresário de qualquer setor, seja você do varejo, seja você do serviço, seja você da construção civil, e estar adequado à lei ou estar compliance com todos os normativos a nível internacional podem ser ou serão um diferencial competitivo para você escalar o seu negócio. Então, essa mensagem que eu queria dar como presidente dessa entidade gigante que é a Sestro e também como empreendedor. A gente dentro de casa vem fazendo e temos a empresa gigante, temos os escritórios jurídicos, mas sempre com essa tríade. É negócio, é obviamente uma lei que tem tecnologia, tem processo e tem um arcabouço legal e, obviamente, os profissionais como a NPPD e tantos outros que podem ajudar na boa implementação dessa lei, das normativas a partir de agora no Brasil. Legal, obrigada, Ítalo. Eu acho que a Lúcia tinha uma pergunta também, né, Lúcia? Para o Ítalo. Não, para o Ítalo não, seria para o Wagner. É bem específico em relação à auditoria da 27701, né? Nós estamos, como eu comentei, preparando o produto DataValid. Queria saber, com relação à certificação do SGPI, né, referente à privacidade da informação, se a gente precisa ter auditoria interna antes da auditoria inicial externa. É uma coisa bem pontual com relação à auditoria. Mas ele não está conseguindo responder. Você poderia escrever aí no chat, mas depois a gente pode se falar e eu internalizo. Obrigada. Sim, é mais fácil. Wagner, você responde pelo chat, tá bom? Eu vou dar segmento aqui. Eu acho que o Wagner tinha uma dúvida relativa para você, Ítalo, na verdade, que seria quais os principais desafios da interconexão dos ecossistemas do TCI no Brasil e no mundo com relação ao atendimento da LGPD. Eu acho que eu passei um pouco quando eu estava fazendo exatamente essa exposição, quando a gente toca nessa oportunidade de a gente olhar esse arcabouço legal, seja nacional, seja GDPR, né? E eu acho que a gente teve, e também o David passou um pouco, né? A gente não tem um copy-collar, a gente tem algumas coisas que são tropicalizadas, temos ainda a participação do Conselho e o normativo que vai vir a partir de agora dentro da agenda da Agência Nacional de Proteção dos Dados. Eu também concordo com ele que nós temos grandes nomes na diretoria na presidência da agência, mas a sinalização e a equalização e a oportunidade dos nossos diversos ecossistemas nacionais com os ecossistemas mundiais, ela se dará exatamente com essa coisa do cuidado e de as empresas sinalizarem que estão buscando essa normatização e que estão se preparando para esses ganhos e para esse trabalho a nível global. Tá? Nós temos, por exemplo, cadeira no Conselho da UITSA, que é a maior associação global de associações de tecnologia da informação. Está presente em 80 países, por exemplo, e a CESPRO é a única entidade que tem cadeira no Conselho da UITSA. Esse tema está sendo debatido exatamente. Como é que a gente se prepara para exatamente as empresas fazerem negócios, porque a barreira, e isso é uma sinalização muito importante, a partir do momento que a gente vai ter o endurecimento dessas leis em cada país, na Europa, por exemplo, né, cada vez ficando mais dura essa questão, se as empresas não se prepararem para essa internacionalização, perderão possivelmente grandes oportunidades de negócio. Então, eu acho que respondendo ao Wagner, e aí mesmo sem entender se está alinhado com o que ele tinha perguntado, mas eu acho que é um pouco disso.
o alinhamento dos nossos ecossistemas e das empresas brasileiras de qualquer vertical, ela se dará a partir do momento que a gente tem um normativo, esteja adequado a esses normativos globais e também tem um entendimento dessas leis de proteção de diversos países e outros ecossistemas que a gente estará interagindo. Obrigada, Ítalo. Acho que deu para entender. Relativo aos ouvintes, se tiver alguma questão, também pode colocar no chat que a gente tenta expor aqui para ver se a gente consegue responder. Em relação à sua pergunta, Lúcia, o Wagner respondeu sim, que precisa sim de uma auditoria interna antes da certificação. Até alguns participantes também responderam a mesma pergunta, ok? Obrigada. De nada. Alguém tem alguma coisa a acrescentar? Quer falar mais alguma coisa antes da gente encerrar? Não? Se não, eu agradeço a participação de todos. Obrigada pelo tempo que reservaram para esse momento. Também agradeço aos participantes. E não esqueçam que a gente vai ter o treinamento da AppSer. Quem puder participar, tiver interesse, é só entrar lá na nossa página da AppSer. Tem um link aqui embaixo onde a gente pode esclarecer qualquer dúvida, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma questão. Não. Eu só gostaria de agradecer mais uma vez, parabenizar o trabalho da AppSer, tá? Nos colocar como acesso totalmente à disposição, parabenizar aí o Wagner, a Lúcia, o Davis e vocês da AppSer. A CESPRO estará sempre à disposição para que a gente possa melhorar esse arcabouço, na verdade, esse manicômio legal que nós temos no Brasil, mas nos colocamos, obviamente, e temos que olhar o copo sempre como meio cheio e a possibilidade e as oportunidades que surgirão a partir, principalmente, desse trabalho, dessa conexão. Então, muito obrigado aos demais participantes e debatedores aqui hoje e muito obrigado a todos aí que acompanharam o nosso debate. Obrigada. Só lembrando que esse evento foi gravado e está disponível no YouTube da AppSer, ok? Obrigada, gente. Um ótimo dia e um ótimo final de semana. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau.